Deus quer fazer algo na vida de todas as pessoas. Deus quer que todos recebam a palavra. Deus quer que a palavra frutifique na vida de todas as pessoas. Porque a Bíblia é enfática que Ele não faz acepção, Ele não faz distinção de pessoas. Se Ele me cria para ser o solo que não entende a palavra e não pode dar fruto, né, e cria outro para ser o solo bom, significa que Ele de fato tem algo muito melhor para um do que para outro. Isso não condiz com o caráter, não apenas justo, mas também amoroso de Deus revelado nas Escrituras. Então nós precisamos entender que em toda a dinâmica da caminhada cristã, existe sempre a parte de Deus e a parte humana. Quando eu enfatizo a parte humana, é para que a gente não seja levado a pensar que tudo é feito unilateralmente por Deus. Mas ao incluir a parte humana, não estamos excluindo a parte divina, que provoca o homem e que quando o homem dá a devida resposta, nos leva a um outro nível. Seja bem-vindo ao Sonic Fé. Se inscreva e compartilhe. Deixe seu nome e pedido de oração nos comentários. Queremos orar por você e por toda a sua família. O que é principal agora é que eu e você possamos compreender que a frutificação da palavra depende do nosso nível de interação com ela. Então, antes de entender a parábola em si, o que Jesus passa a explicar no registro de Mateus está a partir do verso 18. Entre o verso 9, que Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o verso 18, onde a Bíblia diz que ele vai dizer, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Nós temos entre a parábola e a sua explicação um recheio. Qual é o recheio? Vamos ler juntos a partir do versículo 10, do 10 até o 17. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Você percebeu no versículo 3, quando começamos a ler, que a Bíblia diz que de muitas coisas ele falou por meio de parábolas, de alegorias, de ilustrações. Agora vem a indagação dos discípulos a Jesus, né? Por que o Senhor fala com eles, com a multidão, com essas pessoas, por meio de parábolas? Porque quando estava só Jesus e seus discípulos, a maior parte do tempo não era assim. Verso 11, ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Se a gente parasse aqui, só nesse verso 11, a conclusão a que chegaríamos é, vocês foram escolhidos para entender, e eles foram escolhidos para não entender. A vocês é dado, agradou ao Pai revelar isso a vocês, mas Deus, de alguma forma, não quis que o resto das pessoas entendesse. E eu tenho percebido muita gente enfatizando esse tipo de verdade, que priva as pessoas do entendimento de que elas têm uma responsabilidade de cooperar com Deus e que Deus deseja oferecer o pacote completo de entendimento da sua palavra para todo mundo. Então, a explicação de Jesus não para no registro do verso 11. No 12, nós temos uma outra frase, que assim como a do verso 11, é precedida por uma conjunção explicativa. É a palavra pois ao que tem. Essa mesma palavra traduzida pois é porque, né? Ela é exatamente a mesma palavra do verso anterior, quando ele diz, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, ele usa de novo. Ele diz, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então vamos entender o que Jesus está dizendo. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino, a eles não. Por quê? Ao que tem entendimento, o entendimento lhe será ampliado. Ao que não tem, o pouco ou quase nada que tem, ainda lhe será tirado. O que nós temos aqui é uma dinâmica de interação. Não é Deus dizendo, eu quero que você entenda, eu quero que você não entenda. É, você tem uma abertura à receptividade, eu vou ampliar o seu entendimento. Você não tem disposição a ela, você não terá intervenção minha para ir além da sua limitação. Quem consegue entender isso? Vamos continuar lendo, verso 13. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De novo, se para aqui, você pode imaginar, não, Jesus não quer ser entendido. Verso 14, assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. E agora Jesus vai citar um texto das Escrituras. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Por que o coração do povo está endurecido? Porque Deus endureceu? Não, o texto diz, ouviram com os ouvidos tapados. Ou seja, não ouviram bem, não deram a devida atenção. Fecharam os olhos para não acontecer que vejam os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Quando Jesus fala, o coração desse povo está endurecido, não há uma determinação de uma arbitrariedade de Deus dizendo, eu endureci.
O que o texto está dizendo é que está endurecido porque eles ouviram de forma errada, ouviram com os ouvidos tapados. O tempo todo, a palavra de Deus nos chama a um nível de resposta. Hebreus, citando o Antigo Testamento, disse: hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. A Bíblia trata de uma maneira muito clara que ter o coração aberto ou endurecido para com Deus é uma decisão nossa. De vez em quando alguns pegam e dizem: Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu ainda mais um coração que já estava endurecido. Ao que tem, se lhe dará mais e terá abundância. Ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Quem está entendendo isso? Nós não podemos excluir a responsabilidade humana. É lógico que ao trazer a responsabilidade humana, nós estamos eliminando Deus da história. Jesus diz em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Mesmo quando cumprimos a nossa parte, ela é sempre uma resposta ao que Deus começou e uma abertura para que Ele amplie e continue aquilo que Ele começou. No entanto, nós precisamos entender que é uma espécie de jogo de dama ou xadrez. Deus faz o movimento, espera o nosso movimento para que Ele continue e Ele possa fazer o seu próximo movimento. Entender a responsabilidade que temos aqui é crucial. Então no verso 16, Jesus diz para os seus discípulos: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus está dizendo: vocês são parte de um grupo privilegiado. Vocês estão vivendo a concretização das promessas. Vocês estão vivenciando o cumprimento da vinda do que Deus prometeu. O Messias, o Verbo, a palavra encarnada diante de vocês. Agora, por mais Jesus está dizendo: bem-aventurados são vocês, porque profetas e justos aguardavam, criam nesse dia, mas não viram o que você estava vendo. Mas por outro lado, tem uma multidão que está diante da mesma coisa que vocês estão e não tem a receptividade que vocês estão demonstrando. A ênfase de Jesus nesse recheio vai nos ajudar a entender a explicação da parábola que vem na sequência. Quando eu olho para as Escrituras, é evidente para mim, vou repetir, que a parte de um, humana, não anula a parte de outro, a divina, e vice-versa, a parte de Deus não anula a nós. Em Atos, no capítulo 16, no verso 14, quando Paulo está pregando o evangelho em Filipos, a Bíblia diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Preste atenção na frase, nos escutava. Quando muita gente não parou para ouvi-los pregar, essa mulher parou. E o texto diz assim: o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Nós temos intervenção divina aqui? Temos. Mas em primeiro lugar, essa mulher dá valor à palavra de Deus. Ela para, ela dá atenção, ela diz: eu quero isso. E depois de um movimento de valorizar a palavra que está sendo comunicada, a Bíblia mostra que Deus dilata, abre o coração dela para um nível de percepção ainda maior. Então temos uma ação de Deus. O que nós não podemos simplesmente acreditar, porque isso é contrário ao autor das Escrituras, é que Deus decide quem vai entender e Deus decide quem não vai entender. Nossa resposta determina se nós vamos avançar no nível de entendimento ou se nós seremos privados deles. Então essa progressão para mim é muito clara. Agradecemos por nos acompanhar até o fim. E se esta palavra falou ao teu coração, compartilhe com seus amigos, familiares e contatos do WhatsApp. Assim você estará semeando bênção na vida do seu irmão. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.